careca do INSS, ligado a um dos presos, Sim, chama atenção esse apelido. e essa cifra bilionária, que, nossa, dá uma ideia do tamanho do problema que estão investigando. É algo que impressiona e preocupa muito ao mesmo tempo. Bilionária é uma palavra muito forte nesse contexto. O centro da notícia, então, é a ação da PF na sexta-feira, que resultou na prisão de 2 pessoas. Os nomes que a fonte dá são Antônio Carlos Camilo Antunes, que seria o tal careca do INSS, e também um empresário, Maurício Camissotti. Mas não são prisões quaisquer, certo? O tipo de prisão já diz alguma coisa. Exato, a fonte menciona que foram prisões preventivas. Isso é um indicativo bem forte, sabe? Preventivas. O que isso significa na prática? Olha, juridicamente falando, a prisão preventiva não é uma pena antecipada, né? É uma medida cautelar. Ela geralmente só é decretada quando tem indícios bem robustos de que a pessoa cometeu o crime e, além disso, que a liberdade dela representa um risco. Que tipo de risco? Pode ser risco de fuga, ou de destruir provas, ameaçar testemunhas, ou até mesmo um risco para a ordem pública ou econômica, sabe? Especialmente considerando essa escala bilionária que a notícia fala. Prender preventivamente nesse contexto sugere que as autoridades veem indícios sérios e um perigo real se esses indivíduos continuarem soltos, seja para a investigação ou para a sociedade mesmo. Entendi. Então, não é uma suspeita leve, tem um peso maior aí. É. E o alvo serem aposentados e beneficiários do INSS, isso torna tudo ainda mais delicado, né? Sem dúvida alguma. O termo bilionária por si só já choca pelo volume de dinheiro, né? Mas quando a fonte especifica que o alvo são beneficiários do INSS, a gravidade, ela assume outra dimensão. Outro nível, né? Sim. A gente está falando de um grupo que, poxa, em muitos casos depende exclusivamente desses valores para sobreviver. Para comprar remédio, para ter um mínimo de dignidade. São pessoas muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né? Seja pela idade, por doença, incapacidade. É verdade. Então, uma fraude que atinge essa população não é só um crime financeiro contra os cofres públicos. É um ataque direto à rede de proteção social, à subsistência de milhões de pessoas. A escala bilionária sugere um impacto que pode ser devastador tanto para cada vítima individualmente, quanto para a confiança no sistema como um todo. Nossa, é pesado pensar isso. E para adicionar mais uma camada aí de complexidade, a ordem para essas prisões e para a operação toda não veio de um juiz de primeira instância, como talvez fosse o mais esperado. A decisão partiu lá de cima, do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Por que um caso assim vai parar direto na mais alta corte do país? Isso é usual? Não é o caminho mais comum para a maioria dos casos criminais, não. O que torna esse detalhe, assim, muito significativo. A competência original do STF para processar e julgar crimes é bem restrita, sabe? É para pouquíssimas autoridades. Presidente, ministros de Estado, parlamentares federais, os próprios ministros do STF. Certo. Quando um caso como esse, uma investigação sobre fraude, chega no Supremo por determinação de um ministro, algumas hipóteses podem ser levantadas, mesmo que a fonte não confirme isso explicitamente. E quais seriam essas hipóteses? Bom, uma possibilidade é que entre os investigados possa ter alguma autoridade com foro privilegiado no STF. Mesmo que esses nomes que saíram agora, Antunes e Camissotti, não tenham foro, a investigação possa ser maior, possa abranger outras pessoas que tenham, entende? Pode ter mais gente envolvida. Pode ser. Outra hipótese é a conexão desse caso com outros inquéritos ou processos que já estão lá no STF, talvez ligados a organizações criminosas maiores. Ou uma terceira via seria a natureza e a abrangência da investigação serem tão grandes, tão complexas, com braços em vários estados ou envolvendo questões muito sensíveis de âmbito nacional que justifiquem uma supervisão ou uma decisão inicial pelo Supremo, talvez para garantir uma unidade ou evitar conflito de competência entre juízes. Entendi. De qualquer forma, a intervenção do STF sinaliza, no mínimo,
que as autoridades estão tratando o caso com a máxima seriedade e que ele tem elementos que o tiram da esfera criminal comum, digamos assim. Confere um peso institucional enorme para a investigação. Faz sentido. A participação do STF funciona como um marcador da gravidade e talvez da complexidade do que está sendo apurado. E a ação não parou nas prisões, né? A notícia fala em mais 13 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Isso. E menciona locais específicos, endereços em São Paulo e no Distrito Federal. O que será que a polícia estava buscando nesses locais? E por que justo SP e DF? Olha, as buscas e apreensões são um desdobramento lógico e essencial nesse tipo de investigação. Enquanto as prisões, digamos, neutralizam os indivíduos e evitam riscos imediatos, Certo. as buscas servem para coletar a materialidade do crime, as provas concretas. O objetivo é achar documentos, contratos, planilhas, registros, achar dispositivos eletrônicos, computadores, celulares, HDs, dinheiro em espécie ou qualquer outro elemento que possa comprovar a fraude, que detalhe o modus operandi, sabe? Como eles faziam. Para entender o esquema. Exato. E também para identificar outros possíveis participantes, mapear a rede de contatos e, o que é crucial, rastrear o caminho do dinheiro desviado. É como montar o quebra-cabeça financeiro e operacional do esquema todo. Faz sentido. É ir atrás da prova física e digital. E a escolha dos locais? São Paulo e Distrito Federal. Isso diz alguma coisa mais pra gente? Diz, sim. A escolha desses locais é bastante estratégica e sugestiva. São Paulo, bom, é o coração financeiro do Brasil, né? Operações financeiras complexas, lavagem de dinheiro, sedes de grandes empresas, escritórios de advocacia, de contabilidade que possam estar envolvidos. Tudo isso muitas vezes converge para São Paulo. É o centro nevrálgico. Exato. A presença da operação lá pode indicar a busca por registros bancários, contratos ou talvez a sede de empresas usadas no esquema. Já o Distrito Federal é o centro do poder político e administrativo do país. É onde ficam os ministérios, as sedes de órgãos federais, como o próprio INSS, e onde decisões importantes são tomadas. Entendi. Fazer buscas no DF pode sugerir que a investigação está apurando conexões dentro da máquina pública federal, buscando documentos oficiais ou talvez tentando entender se houve alguma facilitação ou participação de agentes públicos no esquema, sabe? A combinação SP-DF sugere uma operação criminosa que parece ser sofisticada, organizada e com tentáculos tanto no mundo financeiro quanto, potencialmente, nas esferas de decisão ou administração federal.